Queridos, nós estamos envolvidos para o dia 22 de dezembro, conforme o Alex disse aqui, um almoço comunitário que vai ser oferecido para as crianças, não apenas da igreja, mas da Vila São Bento e da Vila Nair, todas essas regiões aqui em torno da igreja. Não serão exigidos nenhuma questão de ser de religião A, B ou C, não, nada disso. Junto com o projeto Caça Talentos, que já acontece aqui, a nossa igreja vai estar ajudando. Então, dia 22, vai ter café da manhã, vai ter brinquedos, vai ter um monte de coisas, e nós estaremos lá. Conforme o irmão Alex disse a você, querido, se você puder, faça um esforçozinho, para que a gente possa dar para essas pessoas, essas crianças, um pouquinho só, de tanto que Deus tem feito para com a gente. Então, se você puder, olha, são necessário 40 caixas de coxas de frango. Eu fiz uma análise com o rapaz, falei, quantas crianças deram no dia das crianças? Ele falou, pastor, deu 1000. Eu falei, 1000? Eu falei, rapaz, então é isso aí. Então a gente precisa fazer isso aí. Então, depois do culto, você procura o nosso irmão Alex aqui, em nome de Jesus. Feche os teus olhos um pouquinho, sentado como você está. Peça para Deus falar com você essa noite, para Deus falar o teu coração. Pai querido e amado, nós nos encontramos agora na tua presença, cultuando, prestando ao Senhor o nosso culto, e queremos ofertar ao Senhor agora a nossa atenção. Deus, na verdade, nós precisamos do Senhor 100% da nossa vida. Não há um segundo da nossa vida que nós podemos dizer, eu não dependo de Deus, eu não preciso de Deus. Nós necessitamos sempre do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós chamamos, ó Pai, a Tua presença agora, Senhor, de uma maneira veemente, de uma maneira especial, para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Deus, o instrumento é de barro, mas o que vai sobre ele é eterno. E eu lhe peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor fale com a Tua igreja e comigo também, agora e sempre. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro tão conhecido nosso, livro de Neemias, capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta aí por enquanto, no capítulo 1 aí de Neemias. Existem alguns segredos na Bíblia que a gente talvez nunca parou para tentar descobri-los ou captá-los. E eu estava pensando sobre o culto de hoje, essa semana, e orando e falando com Deus. Você já percebeu que nem tudo que nós desejamos ou que poderia está contido nas Escrituras, mas isso não quer dizer que as verdades não estejam ali? Onde o Senhor quer chegar, por exemplo? Pessoas que passaram pela terra, no Velho Testamento, no Novo Testamento, na época de Moisés, na época de Samuel, na época de Davi, na época de Paulo, que passaram pela vida, que tiveram o prazer de viver, tiveram os momentos que todos tiveram, mas não tiveram um destaque, não fizeram a diferença. Eu estava pensando nesse texto, e na verdade, parece que se não é o Espírito Santo, a gente fica só na questão óbvia, teológica, histórica, mas a revelação é importantíssima. Nós estamos diante de um homem, é óbvio que a gente vai falar de Neemias, que ele estava inserido dentro de um contexto de falta de liberdade, porque Israel e Judá tinham sido levados cativos para a Babilônia. E o texto, logo no capítulo 1, no verso 1, a gente vai ler, ele destaca uma informação que chegou para Neemias. E eu fiquei pensando nesta informação, como que Deus age diante das nossas atitudes. Se você olhar para o texto comigo, você vai perceber que ele está na Babilônia. Nesse momento ele não está no palácio real de lá, ele está em Suzã. Suzã é uma cidade da região da Babilônia,
que era uma cidade fortificada, aonde os reis e os oficiais iam nos períodos de inverno. Agora, Neemias não é um homem que ele podia sair a hora que ele quisesse de Suzã, nem a hora que ele quisesse sair da Babilônia, porque o povo de Israel foi levado cativo. Quer ver? Vamos juntos a leitura do capítulo 1. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedece a teus mandamentos, ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés: se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração do teu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço-me que concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Vamos lá. Interpretação de texto. Um homem estava aprisionado no sistema de servo, Neemias, cativos na Babilônia, sendo israelita. O texto diz assim, que num dos dias em que alguns dos seus irmãos vieram de Jerusalém e contaram como estavam vivendo, aquela notícia fez com que mexesse com Neemias. Agora, eu não sei se alguém aqui já pensou, talvez você tenha pensado, eu não tinha olhado com esse despertar. Será que foi só Ilquias que esteve em Jerusalém e viu o que estava acontecendo? Será que foi só Ilquias? Será que foi só Neemias que soube que Jerusalém estava em ruínas? Bom, quero antecipar a você que não foi só Ilquias que esteve em Jerusalém, como também não foi apenas Neemias que soube como estavam os seus irmãos em Jerusalém. Então, uma pergunta para nós esta noite: por que que Neemias está contido no livro da Bíblia? Com qual propósito e por que está contido? Por que que outros ou outras pessoas Deus não teve por relevante de contar essa história? Por que que não? Se a gente for pensar que Deus não erra, e Deus de fato não erra, então algumas pessoas tomaram ciência de que as coisas em Jerusalém estavam ruins,
outras pessoas ouviram, mas entrou por aqui e saiu por aqui. Algumas pessoas, provavelmente Ilquias, ninguém que vai a Jerusalém e vê a desgraça que está, chega de volta na Babilônia e fala assim: tá tudo bem, fui lá, então vamos mudar de assunto. Não, o normal é quando alguém vê alguma situação ruim, a gente chega e compartilha e fala: puxa, eu estive na casa de fulano, e eu estive em tal cidade, eu estive em tal bairro, eu estive em tal situação, e as coisas estão ruins, as coisas não estão boas, eu vi pessoas de cama, eu vi coisas. Mas o texto diz que Neemias, que estava em Suzã, o Espírito Santo achou nele. Por que não achou em outras pessoas o mesmo Espírito que estava sobre Neemias? Que Espírito? É o sentimento de dor nas entranhas pela causa que estão vivendo os seus irmãos. Neemias é judeu, está exilado, e as notícias que chegaram são as piores. Jerusalém está queimada, os muros estão queimados. Eu fiquei até feliz agora à tarde, que eu fui fazer uma pesquisa sobre o assunto que eu queria complementar. E não é que um arqueólogo, agora em Israel, descobriu nas questões que estavam enterradas na cidade antiga de Davi, nas escavações, descobriu um pedaço do muro onde Neemias reconstruiu. Então é a ciência comprovando a veracidade das Escrituras. Esse pedaço de muro que foi reencontrado foi exatamente do trecho onde os babilônicos destruíram. E obviamente, se ele está em pé, estava enterrado, acharam agora, mas se ele está em pé, faz parte da época que Neemias reconstruiu. Então é interessante a gente ver da veracidade da palavra de Deus. Mas eu estava pensando, irmãos, por que só Neemias é mencionado na Bíblia, dentro desse fato histórico? Será que os outros judeus não tiveram acesso a essa informação? Lógico que tiveram. Será que outras pessoas não tiveram conhecimento do caos financeiro, do caos de opressão que estava acontecendo em Judá? Tiveram. As pessoas não sabiam que Sambalate, Tobias e Gesem e os arábios que estavam lá, eles desdenhavam do povo hebreu? Sabiam. Mas existem pessoas que não mexem com elas. Existem pessoas que o reino não é uma verdade. O reino para alguns é só ser abençoado. O reino para alguns é assim, é ter comida na mesa, é ter emprego, é não faltar algumas coisas, é subsistência. A visão de reino, para alguns, ela não existe. Se existiu um dia, se perdeu. Por quê? Porque ou nós somos do reino de Deus, ou não somos. E o reino de Deus, muitas das vezes, está longe, longínquo, a gente não enxerga mais. E a gente não enxerga o reino de Deus com os olhos carnais. O reino de Deus se vive. O reino de Deus caminha-se por ele. Agora pense comigo, por que só Neemias, diante de tantas pessoas que receberam aquela notícia, por que só ele reagiu? Queria que você pensasse nesta noite. Já que a notícia era pública, e era, por que só um judeu, o Espírito de Deus, achou, só Neemias, naquele tempo, naquela circunstância, e deu-lhe a oportunidade de que ele fazer a diferença? Entenda, como que algumas pessoas também souberam de como estavam vivendo, como as coisas estavam, e não jejuaram, não choraram, não se humilharam, não pediram perdão, não fizeram nada. Mas não eram da mesma pátria? Sim. Não eram descendentes de Abraão? Sim.
Mas você percebe que para umas pessoas, algumas coisas, quando se fala em reino, são reais. Para outras nem tanto. Para outras o reino é alguma coisa como vir para o culto, participar de um culto de domingo, talvez um culto semanal, e ponto. Mas o reino de Deus não é isso. Aqui, o que nós fazemos aqui, e fazemos muito pouco, eu diria que isso aqui é nem um laboratório do que é o reino. Porque aqui na igreja não é reino. Quer ver? Se eu falar de reino de Deus, aonde que a gente está vivendo um reino agora de Deus aqui? Agora. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus não é vestir. Então onde que agora no culto nós estamos vivendo o reino? Não quero que você se ofenda não, eu também estou aqui. Isso aqui é culto e adoração. Mas aqui é reino? Não. Por que não é reino? Fernando é crente, Isaías é crente, Terezinha é crente, Mônica é crente. Então eu não estou comunicando o reino com vocês, porque nós estamos aqui. Quando é que o reino de Deus ele se manifesta? O reino de Deus se manifesta quando a gente sai dessas portas para fora, e ali fora a gente vai encontrar uma série de coisas hostis contra a nossa vida. O reino de Deus aqui dentro, irmãos, aqui dentro da igreja, eu quero ser bem teórico nisso. Ninguém aqui vai se ofender, ninguém aqui vai xingar os outros, ninguém aqui vai ter problema com ninguém. Porque em tese nós fazemos parte de um reino. Mas isso aqui não expressa reino. O reino de Deus se expressa ali fora. Aonde que o reino de Deus se expressa? Em tudo que é fora da igreja. Pastor, me dá um exemplo. No trabalho. No trabalho. Aonde você convive com pessoas não crentes, não libertas, que têm a mente cauterizada pelo pecado. No ônibus. Sim, no ônibus. Aonde você está sentado e tem uma pessoa que está talvez com uma criança no colo, ou uma pessoa que você percebe que não está bem, ou ela está perfeitamente bem, mas você entende que você está em condições talvez até um pouco melhor do que ela, e você cede o lugar para ela, ou não cede o lugar. Até deu rolo essa semana aí, né? Esse povo brasileiro é cada uma aqui. O reino de Deus se manifesta, sabe quando? É quando a gente, por exemplo, está no meu direito de estar sentado, ou no meu direito de estar na fila, e eu percebo que tem alguém com uma certa dificuldade, ou não, e eu cedo o meu lugar para ela ou para ele, e a pessoa olha para mim e fala assim: o quanto você quer? Nada. Não, mas por que você está me dando a sua vaga na fila? Porque nós estamos muito acostumados com eu estou fazendo isso para ganhar isso. Nós estamos muito acostumados com a ideia de aqui dentro todo mundo é lindo e maravilhoso. Quer ver? Dá uma respirada gostosa aí, respira. Achou algum fedor aí? Está todo mundo cheirosinho? Eu desejo que sim. Eu desejo que sim. Mas às vezes a gente vai ter que sair daqui, e a gente vai encontrar um mendigo. A gente vai encontrar uma pessoa não tão cheirosa. Às vezes uma pessoa com uma ferida na perna. Sabe como é que a maioria das pessoas fazem? Isto aqui, ó. Para não passar perto, para não ter que dar um dinheiro. E eu não estou falando em contribuir com o crime, com as drogas. São José dos Campos é uma cidade que ela é uma cidade de oportunidades. É uma cidade que cuida dos seus doentes. É uma cidade que tem oportunidades. Eu estive conversando com o prefeito um tempo atrás, pessoalmente, ele me mostrou um leque de situações onde muita gente não quer, porque prefere outras coisas. Bom, aí é opção.
Mas imagine que a gente vai sair daqui e de repente nós vamos entrar em algum lugar onde a gente vai se deparar com alguma situação onde alguém não faz parte do nosso estilo de vida. Alguém que tem uma opção sexual diferente da nossa, do comum. E que por ela ter uma orientação, um pensamento, não vou nem entrar no campo daquilo que Deus instituiu, porque você já sabe o que é certo. Mas simplesmente, por ela ir me atender no balcão de uma loja, de uma padaria ou de um mercado, eu seguro para não passar por ela, porque eu não quero. Quero o quê? Eu não quero estar diante de alguém que vive no pecado. Mas quem é que é mais pecador agora? Eu que estou tendo um pré-conceito com esta pessoa? Ou aquela pessoa que está vivendo naquele estilo de vida? Então o reino de Deus aqui dentro agora, no culto, ele não é verdade. Ele não está acontecendo. Nós pregamos o reino. Estamos falando do reino. Mas o reino acontece aonde? Na academia. Na academia. Aonde um monte de gente vai para a pregação. Mas aonde tem gente que aproveita a oportunidade que o marido não está, a esposa não está. Aonde o reino de Deus é? No trabalho. Aonde tem oportunidade para trair. O marido não está, a esposa não está. Aonde pode ser o reino de Deus? O reino de Deus pode ser na fila de um mercado. O reino de Deus pode estar se manifestando na fila de uma padaria, de uma UBS, de um hospital, andando pela rua, no mercado municipal. Como assim, pastor? É quando a gente chega que deveria de chegar o reino. Entendeu? É quando todo mundo vai fazer a coisa errada, mas eu cheguei como reino. É quando as pessoas estão tão acostumadas a falar mal uns dos outros, inclusive os cristãos, estão tão acostumadas a falar mal, que a gente chega no ambiente e as pessoas estão confortáveis para fazer fofoca. E a gente não tem uma repulsa de dizer, por favor, não faça isso. Nós acabamos emprestando o nosso ouvido para uma fofoca. Nós emprestamos o nosso olhar preconceituoso. Nós não repreendemos algumas coisas. O reino de Deus se manifesta, sabe aonde, por exemplo? Num troco errado. Que uma pessoa nos devolve R$100 quando deveria de cobrar apenas 5, nos dá. E a gente pegou de 100, quando a conta era 100. E ela perdida na vida, ela fala, está aqui seu troco. Eu falo, ok, obrigado, Deus te abençoe. Isso não é reino. Isso não é reino. Reino é quando eu estou lá fora. Reino é quando eu estou diante das mazelas da sociedade. Reino é quando eu tenho a oportunidade de abençoar e não abençoo. Reino é quando eu sou ofendido e eu não retribuo à altura. Reino é quando eu não me associo à roda dos escarnecedores. Reino é quando eu não me compartilho ou não compartilho com as ideologias e pensamentos do mundo. Reino é quando eu não estou convivendo com aquelas coisas, no sentido de dizer, para mim está tudo bem, eu não participo, mas eu não me posiciono. O reino de Deus agora, pregado aqui, ele precisa ser pregado, precisa ser difundido. Mas o mais novinho de fé aqui, e olha que está faltando gente hoje, o mais novinho de fé aqui, sabe que o testemunho de fé dele não é dentro da igreja, é fora da igreja. É a Lavínia, é a menina aqui que eu esqueci o nome dela de novo, Pierina. É o Alex lá no mercadinho, não sei de quem, que quando ele vai comprar alguma coisa, a Elisângela não está perto dele. É a Patrícia, quando está cuidando de uma senhora que está doente, os filhos não estão perto, e para ela ter paz e sossego, não é isso que ela faz. Ela pega um remédio, um sonífero, enfia na pessoa, para ela ter um plantão tranquilo, e sabendo que aquela pessoa não deveria estar passando por aquilo. Não é? Só estou exemplificando. O reino de Deus não se manifesta aqui, mas existe uma ação que o reino de Deus pode se manifestar. Por exemplo, quando a gente vê um dos nossos em necessidade, a gente socorre. Aí é reino. O que é reino? Reino é quando eu estou ofendido. Eu estou ofendido por alguém que me difamou, mentiu, inventou histórias. Escute, irmão, o que eu estou dizendo para você me dói.
me machuca, me agride, é quando eu sei que alguém me difamou, me desonrou, e agora essa pessoa está diante de um fato, de um problema, e eu estou com a oportunidade de fazer o bem ou não fazer. Se eu não faço, essa pessoa merece. Querido, se a gente não for olhar para a questão do reino, ela merece sim. Se a gente for olhar para uma linha horizontal de mundo, porque o mundo é assim, não é? O mundo não é bateu, levou? Sim ou não? Irmão, qual mulher aqui que fica confortável quando você sabe que uma outra mulher está falando da sua vida, da sua moral? Qual que fica? Qual homem aqui que fica confortável quando alguém te desrespeitou, fez mal para você, e você simplesmente, num determinado momento da vida, porque Couto, uma das coisas que eu aprendi na vida de caserna, é que a vida às vezes é como uma roda gigante. Quem está embaixo só tem uma certeza: ele pode subir. E quem está em cima precisa ter uma certeza: talvez você possa descer. Agora, para quem está embaixo, já não faz diferença, porque ele já está rebaixado, já está embaixo. Mas a vida, pastor Luiz, pode mudar todo segundo. A vida pode nos surpreender. Hoje a gente pode estar aqui embaixo. Hoje a gente pode estar no último degrau, no mais baixo de uma certa situação. Mas em fração de segundos a vida faz isso aqui, ó. Você perdeu a chance de dar um glória, hein? Deus move em fração de segundos as circunstâncias. De repente Deus nos coloca diante daquele que nos falou mal. Sabe como é que é o lance? Quem já perdeu a noite de sono aqui por causa dos outros que fizeram maldade para você, levante as mãos. Quem pode, levanta os pés, os dois pés, dá pulinho e faça tudo. Ei, como aqui só tem eu de ruim, quem aqui já não ficou, vira para um lado de noite, vira para o outro? Quem aqui já não sonhou uns sonhinhos daquele assim, vai que aconteça? Ah, irmão, tudo crente, tudo santo, tudo perfeito. O cara que bateu no teu carro, mandou você tomar Coca-Cola e saiu rindo, não pagou a franquia, você está dizendo, glória! Não é? Não é? Irmão, a vida tem uns lances desses. Eu estou para casar, dia de casamento, semana de casamento, eu e a Fernanda. Mandei arrumar o carro, polir, deixar top. Vou no mercado aqui em São José, meu amigo vai buscar o carro para mim, que eu ganhei. Vem uma mulher, grávida, e como se gravidez fosse doença. A Bíblia me diz que gravidez é bênção. Ela vem e bate no meu carro que está parado, e fala, bati e não vou pagar. Semana de casamento, isso foi numa quinta, o cara me entregou o carro, na quinta de manhã a gente casava no sábado. Eu liguei pro cara, falei, meu, você não sabe o que aconteceu. Ele falou, o que foi? Bater no carro. Eu falei, não, você está de piada, conta a outra. Eu falei, não, cara, bater no carro. Ele falou, meu, eu falei, cara, eu vou casar de sábado. Ele falou, meu, e aí? Eu falei, esse carro tem que estar pronto. Eu falei, mas você está doido? E ela não pagou mesmo. O marido dela ligou para mim e falou assim, não pagou e não vai pagar. Você que é anjo, talvez você falou, oh glória, aleluia, mas eu não. Uma cólera veio aqui em cima de mim. Eu não xinguei ela de palavrão, mas filisteia, moabita, tudo isso veio no meu coração. Falei, eu vou casar sábado, o carro não vai ficar pronto até sábado. Ficou. Meu amigo quase infartou e falou, cara, eu vou ter que trabalhar hoje à noite, amanhã de dia. Eu falei, mas você vai me entregar? Vou. Então tá bom, cara. Sabe, irmãos, eu não vivi o reino com ela não. Antes que você fale, o senhor foi lá e abençoou ela? Não, não abençoei.
Ela pegou o caminho dela, eu peguei o meu, e durante um tempo eu tinha o telefone dela. Depois eu rasguei, falei, fugi de toda aparência do mal, joguei fora. Mas o reino de Deus se manifesta ali fora. O reino de Deus se manifesta quando eu sei que uma determinada mulher é prostituta, vende o corpo, e todo mundo sabe, e por ela ter o corpo mais bonito ou não, ou porque ela é uma pessoa que não entra dentro dos nossos padrões, vive uma vida de pecado, diante de uma necessidade, de uma oportunidade, a gente não faz nada por ela. Por quê? Porque ela vive nessa vida. Isso não é reino. O reino de Deus é o contrário. Por isso que Jesus falou, pega isso para você: as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor, a igreja. É quando a igreja sai daqui e a gente vai para o mercado, para a rua, para a academia, faculdade, banco, onde for, aonde for, e a gente chega o reino. É onde nos incomoda. Eu disse hoje na sala dos homens, eu tomei uma posição, uma época na minha vida. Eu disse, na minha casa eu não quero ouvir falar mal de pastor, eu não quero ouvir falar mal de igreja, eu não quero ouvir falar mal de crente. Problemas de igreja ficam na igreja, levar ao pastor, mas aqui em casa não. Eu não quero atrair problema para a minha vida. Mas às vezes a gente perde a noção de reino de Deus e deixa que o reino de Deus seja substituído por o reino das trevas. O reino de Deus agora, ele é pregado aqui, mas é depois do culto, que você for comer alguma coisa, uma pizza, no mercado, for para casa, no trânsito, amanhã na rua, aonde você estiver, em que o pastor não estará lá, e você não estará perto de mim, Fernanda não estará perto de mim, talvez eu não esteja perto de Fernanda, é onde Alex não estará perto de Elisângela, aonde Couto não estará perto de Mônica, aonde Felipe não estará perto de Maria Vitória. O reino de Deus é onde eu chego, é no que eu falo, é nas piadas que eu dou risada, é naquilo que eu fico omisso para não ficar mal com a turma. Por isso, o texto diz que Neemias ouviu que Jerusalém estava destruída. E eu perguntei a você, agora que a gente caminhou um pouco, você acha que só Neemias soube que os muros de Jerusalém estavam queimados? Quantos aqui têm consciência de que um monte de judeus que estavam na Babilônia tiveram a mesma informação? Todos têm esse entendimento? E por que não fizeram? Por que não oraram? Por que não jejuaram? Por que Deus não pegou lá o Ilquias? O Ilquias que trouxe a notícia? Não. O texto diz que Neemias recebeu a notícia. E ele se compungiu, chorou, entristeceu. Olha que coisa interessante, como diz, volta comigo lá para o texto. As coisas não vão bem, verso 3, não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas. Quando ouvi isso, Neemias, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Assim que Neemias recebeu uma informação de que os irmãos em Jerusalém, aqueles que não foram deportados, aqueles que não foram assassinados, aqueles que conseguiram escapar, estavam vivendo em grande miséria. Ele, Neemias, que está em Suzã, está comendo bem, está bebendo bem, está se vestindo bem, não vive a vida que quer, mas vive a vida melhor do que quem está morando em Jerusalém. Então por que Neemias vai se envolver com isso, irmão? O que Neemias vai arrumar para a sua vida? Por que Neemias vai se preocupar
já que ele é apenas um copeiro, ele não é governador, ele não é filho de rei, ele não goza do status de ser conselheiro do rei, mas ele goza do status de ser aquele que dá o vinho nas mãos, a boca do rei. Mas a Bíblia diz que só ele, pelo menos é o que está escrito, que ele foi o único que se condoeu. E você lê o texto comigo. Os outros judeus que estavam na Babilônia tiveram essa informação? Tiveram. E por que não reagiram? Porque o reino, para alguns, é apenas sentar-se na cadeira, é apenas luz acesa, microfone funcionando, água nos bebedouros. Isso para algumas pessoas é reino. Não é reino para elas as pessoas irem para o inferno. Para algumas pessoas as mesas estarão fartas, vai sobrar comida no dia 25 de dezembro. Muita comida vai ficar por 3, 4 dias depois, porque algumas pessoas vão celebrar o Natal achando que isso é Natal, mas na verdade não é. Pessoas que vão comprar roupa, porque não podem virar o ano com a mesma roupa. Está precisando? Não, mas tem que comprar. Por quê? Porque tem que comprar. Não é Natal? Vou comprar mais 3 sapatos. Vou comprar mais isso ou mais aquilo. Por que vou comprar? Eu vou sair de uma TV de 54 para uma de 78. Amém, aleluia, glória. Me passa a sua de 58. Porque algumas pessoas, o reino para eles é, comer, dormir e beber. O reino não é doentes. O reino não é famintos. O reino não é prostitutas. O reino não é aqueles que estão fora daquilo que Deus determinou. O reino é isso aqui, Por ser isso que a gente se dá o direito até de não vir à igreja. Por quê? Porque está calor demais. E está chovendo demais. Esse Neemias, ele foi o único, eu queria que você pensasse sobre isso. Foi o único que nesse tempo, Deus o usou e o achou como o único que se preocupou, ficou triste pelas coisas que não estavam bem. Segundo a história, Esdras já tinha ido para Jerusalém há 13 anos antes. Eles são meio que contemporâneos, mas Esdras, que estava antes de Neemias lá, não conseguiu fazer o que tinha que ser feito. 13 anos depois que Esdras foi para lá, a notícia chegou. Diz, os que voltaram na primeira leva com Esdras não estão bem, estão vivendo em miséria, é o que você leu aí. Quem escapou da espada está passando por fome, está passando por frio de noite, não tem mais casa. Os muros foram destruídos. Muro significa proteção. Então uma casa sem muro significa uma casa sem segurança. Uma cidade que não tinha muro era uma cidade fácil dos ladrões entrarem e saquearem, das mulheres serem violentadas, dos filhos serem roubados. Jerusalém está vivendo assim. As pessoas estão morando em casas que metade do telhado existe, a outra metade não existe. É nesse contexto que o rei percebe algo em Neemias e o envia para lá para ser governador. E a história diz que Neemias reconstrói os muros para que a cidade voltasse a ser normal e segura. Parece que foi tudo lindo e maravilhoso, mas não foi. Nunca é e nunca será. Ele sai de uma posição de conforto para ir para uma posição que vai lhe custar ameaças, que vai lhe custar obstáculo, que vai lhe custar inimizades. Para isso, Neemias sai da situação confortável e passa a viver oposição. Irmãos, olhe para mim. Para que a gente vai mexer com pessoas carentes?
Por que que a gente vai fazer capelania nos hospitais se não é parente da gente? Mas quando é parente da gente, quando é com a gente quer. Eu fiquei internado no Hospital Vivale o ano passado. Estou lutando, comecei a fazer uns pré-exames agora para fazer outra cirurgia. Estou lutando para não fazer, porque já sei que vou ter que ficar 1 ou 2 dias lá, e eu não gosto, é ruim, ficar no hospital é ruim. Por melhor que seja o hospital, é ruim, não é minha casa. Mas é quando a gente está deitado. Eu me lembro que quando eu fui fazer o cateterismo lá, estava tudo bem. Dias a minha vida mudou, cheio de aparelho, raspar os pelos no peito, e liga um monte de coisa. Não deixa você descer para ir no banheiro, mas eu estou bem, deita aí, você não pode levantar. Eu falei, o que é isso? Você está ali, a vida mudou. O médico vem conversar com a gente e fala, ó, o senhor vai fazer um exame, vou dar uma picadinha em você não vai doer nada, que não sei o que. Acordei depois com uma dor lascada aqui. Falei, doutor, o que é isso? Eu falei, nem mexa e tal. Sabe, queridos, quando as coisas não nos incomodam, quando o reino não é vivido fora desse ambiente, talvez alguém vai dizer que eu sou grosso. Talvez eu vou levar mais uma fama. Mas nós somos hipócritas. Porque cantamos aqui dentro, oramos por salvação, mas quando chega a hora de viver o reino ali fora, nós faltamos culto por dor de cabeça, por cílios inflamados, por unha encravada, mas não faltamos culto para algumas coisas, não faltamos festas, eventos. Eu queria falar, querido, com você, quando eu olho para esse texto, que para Neemias, faz a conta do que esse homem vai arrumar para a vida dele. Para que mexer com muro queimado, portas queimadas? Um copeiro. Eu sei que aqui na igreja nós temos pessoas, profissionais da área de limpeza, da segurança, da educação e etc. Mas um copeiro, o que ele pode mudar no reino? Me explica. O que um copeiro pode fazer por um reino? A gente vai perceber na primeira parte do livro de Neemias, esse copeiro, ele se dedica a reconstruir o muro, e pela decisão que ele tomou, do capítulo 7 até o capítulo 13, nós vamos perceber que o ministério de Neemias é dedicado a organizar a vida em comunidade. Ele impulsiona as pessoas para voltar a ler a Bíblia e expõe a Torá para aquele povo. Como é que Neemias, o livro de Neemias chega para a gente? O livro de Neemias chega para a gente mostrando que ele é um homem de oração. Então a primeira verdade para todos nós aqui: o reino de Deus não é verdade na nossa vida quando a gente não leva uma vida de oração. A história de Neemias começa assim: estava eu no palácio, tal, não sei o que, até que chegou a notícia, então eu chorei, orei, jejuei. A gente percebe que antes de Neemias fazer qualquer coisa, ele é um homem de oração. E um homem de oração, antes mesmo dele ser um administrador e ser um líder, o governador, no caso o rei Artaxerxes, o mandou para ser administrador e líder lá em Jerusalém. Mas antes dele ser administrador e ser um líder, ele chega para nós como um homem de oração. Enquanto a gente não tem uma vida marcada, disciplinada de oração, o reino de Deus não é verdade na nossa vida. Por que não é? Porque quem não fala com Deus, quem não tem tempo para ouvir Deus, quem não se relaciona com Deus, quem não tem intimidade com Deus, não faz parte do reino. É flutuante, é participante, é visitante, gosto, eu me dou bem com esse ambiente, eu gosto das músicas desse ambiente, eu gosto das pessoas desse ambiente, mas o reino não faz parte. Por quê? Porque eu não falo com o rei, eu não escuto o rei. Irmãos, quem de nós aqui não vai orar e não começa a oração assim, ó: Senhor meu Deus, meu Pai, eu peço ao Senhor que no dia de hoje leve meus filhos em paz, meu neto em paz, guarda, Senhor, quando eu vou pegar a estrada, Senhor, eu vou para o trabalho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Senhor, abençoa isso, Senhor, abençoa aquilo, Senhor, abençoa aquilo. Mas quantos de nós que começam a oração dizendo assim: Senhor,
fala que o teu servo ouve. Quantos de nós que temos tempo para sentar num sofá, num canto, numa mesa, numa varanda, organizarmos a vida e dizermos assim, pegar uma Bíblia e simplesmente ficar durante uns 30, 40 minutos ouvindo Deus falar aqui, ó. Ler alguns textos bíblicos e falar com Deus. Aí nós entendemos por que algumas coisas na nossa vida estão travadas, não estão acontecendo. Esse homem Neemias, antes de tudo, ele é um homem de oração. E a vida de Neemias é pautada por uma lealdade para com Deus. Então, ele é um copeiro. Ele é num nível de prestador de serviço. É um status por estar no palácio, mas não é livre quanto pessoa. E o que esse homem pode fazer? Bom, a Bíblia diz que a vida de Neemias se mostra uma vida de paixão. Ele era apaixonado pela reconstrução de Jerusalém. Ele era apaixonado pelo estabelecimento do povo de Deus de volta na terra. Ele era apaixonado para que o povo retomasse e vivesse uma vida em comunidade de novo. E ele é um homem que confessa pecado dele e confessa pecado pela família dele. Pastor, o senhor está xarope, o senhor está doido. Além de confessar os meus, eu vou ter que orar, pedir perdão pelos outros. A nação brasileira está pagando um preço alto. Um preço alto. A injustiça está reinando nesta nação. A injustiça social, a injustiça jurídica, a injustiça na área de segurança. São desvios de dinheiro para uma festa. E essa mesma ação não é para pessoas que têm a perna amputada, a mulher que precisa de uma prótese do seio. São 50, 40, 20 milhões para construir um jardim num palácio onde alguém vai morar por um tempo, mas não tem dinheiro para dar para as pessoas que estão passando necessidade, por carros de água lá no norte. O reino de Deus, para que eu vou orar pelo Brasil? Porque eu moro aqui. Porque eu tenho filhos aqui, porque eu tenho netos aqui, e porque a Bíblia me ensina que eu devo orar pelas autoridades constituídas. Esse homem Neemias, ele tinha uma paixão por reconstruir os muros. Pastor, mas ele está morando lá na Babilônia, agora ele está num palácio de inverno. Deixa eu te fazer uma comparação com você, palácio de inverno. Campos do Jordão, todo mundo sabe onde é, sim ou não? É bonito lá? Oh, principalmente para quem tem o cascalho no meio de julho. Não é não? Comida boa, bebida, roupa, coisa top. Andou, tropeçou, quentão. Um chocolate, vintão. Meu Deus. Neemias está, sabe aonde? No palácio de inverno em Suzã. Ele está comendo bem, ele está vivendo bem, ele não está tendo necessidade. Mas é nesse palácio que o seu irmão vai visitá-lo e diz para ele, ó, pergunta que não devia, né? Você sabe que tem gente que não faz pergunta de como as coisas estão para não se comprometer, porque a partir do momento que você toma ciência com o problema, você se vê na obrigação de fazer. Então é melhor não perguntar. Não tem família que é assim? Os filhos não perguntam como está o pai, como está a mãe, porque se ele souber como o pai e a mãe está, ele vai ter que cuidar. Tem parente que é assim. Tem gente que não quer saber, porque se ele souber, ele vai ter que... Agora você tomou ciência. Esse homem, ele é apaixonado. Ele é apaixonado por ver Jerusalém em pé. Ele é apaixonado porque o povo volte para a sua comunidade. E ele é apaixonado para que o povo volte a ter a alegria. Esse mesmo homem, ele está vivendo em Suzã. E embora Suzã fosse um palácio, uma fortaleza, palácio de inverno, para Neemias, Jerusalém significa a cidade do Deus do céu. Então o reino de Deus para Neemias é mais importante do que viver no palácio de Suzã, na fortaleza de Suzã. Por quê? Porque Jerusalém representa a cidade onde está o templo. Significa o lugar onde o Senhor escolheu para ali ordenar, adorar. E como é que eu posso estar bem na minha casa, nos meus passeios, nos meus eventos, morando em Suzã, quando os muros de Jerusalém estão destruídos e as portas de Jerusalém estão queimadas? É por isso que Neemias, irmãos, eu creio que a Bíblia
trouxe isso de uma maneira especial, porque algumas pessoas tiveram a mesma informação, mas não fizeram nada, não choraram, não oraram, não sacrificaram, não pediram perdão, ficaram assim, ó. Não tem, fala com fulano, não quero saber. Talvez algumas pessoas possam ter dito assim para Neemias: você está doido, Neemias? Deixa esse negócio para lá. Deus não falou que no tempo certo Ele vai fazer. É verdade, irmãos, mas só que Deus não vai usar muro, não vai usar tijolo. Deus vai usar pessoas para o seu propósito. Entende isso? Tijolo não prega para pessoa. Extintor de incêndio não prega para alcoólatra. Barro não faz diferença na vida de quem está numa cama de hospital. Por isso que Neemias, estando vivendo num ambiente confortável, ele assume alguns riscos, ele vai para esse caminho. Ele diz no verso 11: nesse tempo eu era copeiro do rei. O que significa um copeiro em Suzã? O que vai mudar na vida de quem está vivendo em Jerusalém? Quer ver um exemplo aqui? Quem aqui já passou necessidades na vida? Dificuldades na vida? E quando chegou na sua casa um socorro, um alívio, você chorou e deu glória a Deus? Quem já viveu isso aqui? Eu já vivi. Eu já vivi. Momentos em que a gente falou assim: acho que é o meu fim. E de repente Deus mandou um anjo lá em casa. De repente Deus mandou um ímpio. Eu sou testemunha. Deus usou um ímpio para matar minha fome quando eu estava com fome no momento da minha vida, que nem o meu pai, minha mãe, nem meus irmãos sabiam. Deus usou um ímpio que me deu comida durante 2 semanas para que eu pudesse me formar e hoje ser aposentado. Ele não era um cristão, pelo contrário, mas viveu melhor, com dignidade, do que talvez eu. Esse homem diz assim: então era eu, naquele tempo, um copeiro. Mas o que um insignificante copeiro em Suzã pode fazer por Judá? Bom, e é isso que eu fiquei pensando, que Deus me inquietou. É o perigo do conformismo. Sabe o que é isso? Perigo do conformismo. É quando nós nos conformamos com a miséria. Quando nós nos conformamos com o nível espiritual. É quando nós nos conformamos com a apatia. Sabe o que é apatia? Apatia é indiferença. Sabe qual é o problema de ficar em Suzã e não se preocupar? É que a gente se acostuma com as coisas ruins. Espírito de apatia. Sabe o que é espírito de apatia? A Bíblia diz que no final dos tempos, um espírito de apatia viria sobre alguns da igreja. Espírito de apatia é: não me toca, não me preocupo, não é comigo. Espírito de apatia é o marido egocêntrico, que só pensa nele. Espírito de apatia é a esposa egocêntrica, que só pensa nela. Espírito de apatia é o filho que só pensa nele, ele não pensa nos seus pais. Espírito de apatia é quando eu vejo que eu poderia fazer, mas eu não faço. Por quê? Porque eu tenho mais o que fazer. Escute, você acha que ninguém disse para Neemias: o que você vai fazer, cara? Fica quieto aqui em Suzã. O rei Artaxerxes gosta de você. Cara, você vai atravessar esses 920 e poucos quilômetros a cavalo para ir lá reconstruir muro. Irmão, quem respira reino vai. Quem ama o reino de Deus faz. Quem não ama o reino de Deus não faz. Quem não ama o reino de Deus não respira e não vive isso. Quem não vive o reino, qualquer coisa desvia. Somos imperfeitos. Dá uma olhada para essa pessoa, por favor. Olhe para 3 ou 4 pessoas agora. Olhe para 3 ou 4 pessoas agora.
Olha, tem gente fazendo carinha de foto do Instagram. Os instagramáveis. Ó, todo mundo bonitinho, cheirosinho, lindinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui dentro não é o lugar de pessoas perfeitas. Aqui dentro é o lugar de pessoas imperfeitas. Aqui dentro é o lugar de pessoas com problemas, com dificuldades, que estão diante de um Deus perfeito, que quer nos levar a ser perfeito. Nós somos imperfeitos diante de um Deus perfeito. Então não saia, não tome posições, não diga algumas coisas. É porque fulano não falou comigo, é porque eu estou cansado, porque nhenhenhê. Irmão, aqui é o lugar de gente que não é boa. Aqui é o lugar de gente B.O. Pastor, sangue de Jesus tem poder, eu vou sair dessa casa. Saia, mas não perturbe outra. Sabe por quê? Porque aqui é o lugar onde a gente não vem para se sentir bem. Aqui é um lugar onde a gente não vem para o anjinho passar a mão. Aqui é o lugar onde a gente vem para Deus falar com a gente, para Deus ministrar na gente. Por exemplo, o que ganhamos de alma em 2024? Quem está com a sua pulseira aí? Quem está com a sua pulseira aí? Eu e mais um para Jesus. Tem gente que nem sabe que a igreja está com essa pulseira faz tempo. Você imagina como está o reino, né? Aqui dentro é o lugar de gente. Quer ver uma coisa? Quantos corintianos tem aqui dentro? Levanta a mão. Pouco. Oh, que bom, glória! É a minoria. Quantos palmeirenses tem aqui? Santistas, não me deixe só. Somos a maioria. E subimos agora. O título que a gente não tinha, agora a gente tem. Campeão da segunda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui dentro tem gente que come jiló. Aqui dentro tem gente que come dobradinha. Aqui dentro tem gente que come ovo. Aqui dentro tem gente que não gosta de café e outros gostam. Aqui tem gente que gosta de tomar café gelado, batido com um monte de coisa. Aqui tem gente que gosta disso, daquilo. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Aqui dentro é o lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Aqui dentro é o lugar onde o Senhor fala com o seu povo. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Olhem para mim. Se você não é capaz de entender o seu irmão e está com palhaçada de algumas coisas, não dá para entrar no céu. Porque no céu nós vamos entrar diante de um Deus perfeito. E aqui a gente é tratado. Como é que a gente vai entrar no céu sem eu falar com a Mônica? Como é que eu vou entrar no céu sem falar com a Nalva? Como é que eu vou entrar no céu porque eu saí por causa da Débora? Isso não é reino. Reino quando eu não me comprometo com nada. Reino quando eu não me envolvo com nada. Que reino é esse? O reino do meu umbigo. O reino da minha conta. O reino da minha aposentadoria. O reino do meu salário. O reino do meu corpo. Mas não é o reino de Deus. Esse homem aqui, esse homem chamado Neemias, e era eu copeiro do rei. Sabe qual o perigo? É o perigo de quando nós nos conformamos com a miséria. Com a miséria. Eu ia escrever um negócio outro dia, no dia do meu aniversário. Eu tenho estudado um pouco sobre isso. O significado hebraico, no contexto do tempo, principalmente dos discípulos, de Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então tem paz. Aí eu descobri que lá em casa eu tenho que consertar umas coisas, então eu não posso falar. Verdade, Fê? Se paz é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, eu preciso pegar meu caderninho e começar a olhar lá em casa. Esse interruptor não está funcionando e faz tempo. Essa porta está emperrada faz tempo. Isaías, você é o zelador da igreja. Você precisa pegar um caderno e começar a anotar. O pastor já falou comigo daquele negocinho ali. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A vida está em paz? Então vamos lá.
A vida está em paz? Vamos pegar pela casa a nossa terrena. Tem alguma coisa quebrada em casa? O liquidificador está quebrado, panela de pressão está quebrado, está saindo caldo de feijão por aquela mangueirinha que vaza caldo de feijão? Você está pegando o liquidificador com aquele parafuso, a frigideira que está caindo? Não fala de paz não. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vida espiritual. Vida espiritual. Vida espiritual. Aonde eu estou quebrado? Aonde está faltando? Aonde as coisas estão fora do lugar? Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te louvo. É mesmo? Mas a casa de Deus está perecendo? Você não sabe mais o seu compromisso? Isso é paz? Os nossos irmãos em Jerusalém estão com os muros caídos, com as portas queimadas, mas eu estou morando bem na minha casa. Filipe, se você procurar aí, você vai achar reencontrado um pedaço do muro de Jerusalém, do muro de Neemias. Se você achar, dá sinal, eu quero jogar na tela. Esqueci de mandar o link. Neemias não se conformou. Sabe, irmãos, é um perigo quando eu me conformo com a porta de casa que está quebrada. É um perigo quando eu me conformo com a porta que está enroscando. É um perigo quando eu me conformo com o vidro que está trincado. É um perigo quando eu me conformo com a cortina que está rasgada. É um perigo quando eu me conformo com o carro que está sujo e eu estou andando com o carro sujo. Há um perigo quando eu estou andando para a rua, mas eu estou devendo para os outros aí fora, porque eu sou ruim de pagar. Que paz é essa? Que reino é esse? Que eu tenho que mudar de calçada, porque se as pessoas me encontrarem na rua, vão me cobrar de uma dívida de 1 ano, de 2 anos. Para Neemias, eu não estou falando de casa de Deus ainda não. Eu estou falando que para Neemias, estava eu, o texto diz, e era eu o copeiro do rei. Ele não se conformou. Mas quando nós nos conformamos com a miséria, miséria de casamento, miséria de relacionamento, miséria de relacionamento na casa, é quando nós nos conformamos com a apatia. Que apatia é essa? Nós escolhemos algumas pessoas para a gente fazer o bem. Isso não é reino. Desculpa, eu sou um ser humano igual a você, igual a você. Mas a Bíblia me ensina que eu preciso ter a mente de Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E como é que eu gosto de fazer o bem só para quem eu gosto? Então isso não é reino. Desculpa, irmão, mas você está falando com um homem carnal que tem dificuldades também. Mas é por Jesus que eu preciso ser diferente. Senão não é reino. É quando a gente não se conforma com a apatia. O conformismo vem quando a gente não sonha mais. Não sonha mais. Quando a gente não sonha mais. Quando o casamento não tem mais lua de mel. Quando a gente não sonha mais com o crescimento da igreja. Quando a gente não sonha mais de crescer como pessoa. Quando a gente não sonha mais de ser um amigo melhor, uma amiga melhor, um irmão melhor, um pastor melhor, um colega de trabalho melhor. É quando eu estou confortável em Suzano, eu digo, eu não vou mexer com isso. Porque se eu falar aqui dentro do meu trabalho que eu sou crente, eu vou comer, vai dar ruim, por quê? Porque até hoje eu não dei testemunho de crente. Para Neemias, nos ensina é quando a gente não celebra mais. Agora há pouco essa menina aqui, a Lavínia, veio aqui. E eu tenho acompanhado um pouquinho da história dela esse ano. Eu não sei mais quantos exames ela fez esse ano. Toda hora eu falei, aí Lavínia, foi ou não foi? Pastor, não deu agora. Eu falei, vai dar, uma hora vai dar. Põe a mão na cabeça e ora. Pastor, vai amanhã, põe a mão na cabeça e ora. Põe a mão na cabeça e ora. Às vezes não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E chegou bem agora no mês de dezembro. Bem no mês de dezembro. Foi melhor do que se esperava. Ela não é meu sangue, ela não é minha neta, ela não é minha filha, mas ela é membro do corpo de Cristo. Eu celebro com ela essa conquista em nome de Jesus. Sabe, querido,
é quando as coisas e causas materiais se sobressaem às espirituais. É quando nós aceitamos a ideia de que sou apenas um copeiro. Sabe qual é a mentalidade antagônica, ou seja, contrária de Neemias? É quando eu digo assim: não faz diferença nenhuma, eu não faço diferença na igreja. Aonde é que você achou esse versículo na Bíblia? Aonde é que você achou esse versículo na Bíblia? Fala para mim. Aonde é que diz na Bíblia que a Bíblia fala que os velhos terão sonhos, visões, os jovens vigor da força? Ah, eu sou apenas uma o quê, irmã? Você está menosprezando o poder de Jesus na sua vida? Ah, eu sou apenas meu marido que é. Não, Deus não erra chamando só o marido. Ah, eu sou apenas um copeiro. Não, você não é apenas um copeiro. Você é um copeiro que Deus vai te tirar desse lugar, porque você se posicionou, porque você orou, porque você jejuou, e Deus vai encontrar em você uma oportunidade para te levar para governos, para te levar para ambientes que você nem pensava que Deus era capaz de levar. Sabe, querido, a gente olha para esse texto e a gente entende que quando Neemias ele toma essa posição, a gente percebe que para ele nada é mais importante do que o reino. Eu quero caminhar para o final com você. Olhe para mim, irmãos. Você já parou para pensar que se a nossa vida acabar essa noite, encerrou-se o tempo e a chance de ter produzido coisas para o reino? E que nós vamos talvez chegar de mãos vazias. O texto diz: e era eu apenas um copeiro. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Nada acontece até que você tome uma atitude. Nada vai acontecer de extraordinário enquanto você não tomar uma atitude. Segundo, pare de reclamar. Não é segundo ainda não, deixa eu voltar aqui. Não adianta você reclamar e não tomar atitude. Nego está te zoando, nego está te sabotando, a pessoa está complicando a tua vida. Tome uma atitude. Quer crescer? Tome uma atitude. Comece a cortar aquilo que não presta. Comece a tomar uma atitude que te leve mais para perto de Deus. Segundo, Neemias não reconstruiu os muros apenas com desejo. Eu quero ir para o céu. Poxa, mas está fácil, hein? Ah, eu quero a minha casa reconstruída. Ô irmão, fui comprar uma lata de verniz outro dia. Eu falei para o cara: irmão, você está de brincadeira? Mas se não começar por uma porta, por uma janela, não faz, não começa. Só querer um casamento bom, só querer um relacionamento bom, mas não fazer, desejo não basta. Ninguém jamais alcança o sucesso apenas pensando. Ei, quantas irmãs aqui são boas de cozinha? Levante as suas mãos para mim ver vocês. Levante as mãos. Ah, não fala assim que vocês não são não, porque eu sei que tem. Até as ruins agora, tá um monte de mulher ruim então, vamos lá. Essa igreja só tem mulher ruim de cozinha, mas não é isso que eu vejo. Quantos aqui conseguem fazer, pega a visão, um frango assado frito com batata frita que aconteça sem você preparar? Com quem será que Deus está falando? Aquele pão de Tony, bolo de Tony, só pensar não vai produzir. Se eu pensar, a camisa vai estar passada e a calça vai passar. Eu vou ficar assim, ó, passa a camisa, passa a camisa, passa a calça, vem calça, liga ferro, liga na tomada, vai, vem aqui. Você vai vir amarrotado, porque só desejar sem atitude não leva a nada.
quero emagrecer, que eu vou emagrecer. Vem em mim, Tutu, vem em mim, vem vir porquinho, vem em mim, vem em mim, vem pãozinho gostoso, vem coca, vem pudim, vem chantilly, vem em mim que eu estou facinho, é dezembro mesmo. Sabe quanto que eu vou emagrecer? Só desejar, as coisas não acontecem. Jamais se alcança um objetivo apenas esperando que o êxito chegue na vida. Se Neemias só desejasse que os muros fossem restaurados, os muros por ele não teriam sido restaurados. Donas de casa, homens, se você não limpar a casa, quem que limpa? Você pode gritar, Alexia, limpa. Você até pode ter uma Alexia na sua casa, mas ela não vai. E quem não tem Alexia, vai gritar com o papagaio, Conan, varra a casa. Sabe, queridos, jamais se alcança um objetivo apenas esperando que a bênção caia na nossa casa. Não se cresce, não se conquista apenas fazendo planos. Quem aqui, deixa eu falar com os casados primeiro. Quem aqui tem mais de 15 anos de casado, levante suas mãos. Fica em pé, vamos fazer diferente. Fica em pé, deixa eu te ajudar, casado. Olha, tem gente que está perguntando quantos anos a gente tem de casado. Tá, Fê, você não está casada? Então, nós estamos no pacote, vem também, boba. Não. Escuta aqui. Você se lembra da sua lua de mel que viajou? Quem viajou na lua de mel? Quem viajou? Santo Deus, pai, a coisa está feia. Fica em pé ainda. Se você não planejar agora, não vai sair. Planeja, pode ser que a viagem vai sair daqui a 2, 3 anos, mas se você planejar agora, que 2, 3 anos você vai estar com o pezinho na areia, assim, ó, aguinha de coco, sente-se. Famílias, quem aqui sonha em fazer um passeio em família, aquele passeio das galáxias, sabe, aquele passeião, frases que a gente escuta, te levar para Paris, Buna. Mas a gente não é rico. Não, eu não sou. Eu sou filho do poderoso. Então, a gente vai se preparar, a gente vai se dedicar, a gente vai organizar, e talvez daqui a 2, 3 anos a gente vai onde você quiser. Mas só pensar não faz. Vamos ganhar alma para Jesus, então vamos lá. Começou a novela, jogo. É necessário colocar as mãos no projeto, agir pelo projeto, trabalhar pelo projeto. Não se cresce, nem se conquista apenas fazendo planos. Não interessa, eu não faço mesmo, eu não fico, sou eu. Mas os meus planos para 2025, a Fernanda, já estão prontos. Se Jesus não me levar até lá, não interessa se eu vou meter uma mochila nas costas, uma bermuda e um tênis, e eu vou, meus planos com ela estão prontos. Mas então como é que está? Eu estou trabalhando para isso, eu estou me organizando para isso. A gente não vai onde a gente quer, mas aonde Deus permite que a gente pode ir, a gente faz festa. Você quer morar num condomínio, mas não se planeja? Você quer ser doutor, mas você não estuda? Você quer crescer como um homem de Deus, mas vive uma vida farsa, uma vida fake? Quer ser um pregador da palavra? Deus quer usar você como pregador da palavra, mas não lê a Bíblia. Não existe isso, querido. Quando Neemias toma atitudes, o céu responde a seu favor. Quando ele jejua e ele ora, ele não sabe como, mas ele faz uma oração. Você viu a oração que ele fez no capítulo 1? Ele fala, Senhor, ouve. E então o texto diz que ele jejuou e orou por dias. E num desses dias de oração e jejum, ele foi à presença do rei e foi dar vinho para o rei. E o rei olhou no semblante dele e falou, esse semblante não é semblante a não ser de tristeza. O que está acontecendo? Porque o copeiro,
ele tinha que tomar o vinho primeiro, porque era uma época que os reis eram envenenados. Artaxerxes, aqui o primeiro, o seu pai foi envenenado, foi assassinado por um cortesão anterior. Então, mais do que nunca, que os reis tinham que ter os seus provadores de vinho. E quando Neemias chega e está com aquele semblante caído, o rei pensou: esse cara está a fim de me matar, porque ele está com o semblante caído. A primeira coisa que o rei falou: que tristeza é essa? Não sei se tristeza do coração. Neemias gelou, mas ao mesmo momento ele fez assim: Senhor, como é que eu poderia? Você percebe que a oração vai acontecer, ele já está em oração. Ele fala: como é que eu poderia estar feliz quando os meus irmãos que estão vivendo lá em Jerusalém estão vivendo um muro queimado, portas queimadas, etc., e eu estou aqui? Visão de reino, coração no reino. O rei então pergunta para ele e faz assim: o que você quer que eu faça? Quando a gente respira o reino, Deus colocará situações na sua frente, Deus colocará pessoas à sua frente. Não é só para você ganhar dinheiro, não é só para você andar bonito, não é para você só crescer, é para o reino crescer. Os inimigos, quando você sai do conformismo, os inimigos se despertam quando fazemos mais do que pensar, falar ou criticar. Irmãos, enquanto você não faz a diferença, ninguém se incomoda com a sua vida. Quer ver uma coisa que me deixa meio Adão? Você encontra os amigos, o cara fala assim: nossa, cara, você engordou. Pô, irmão, perdi 3 quilos, você vem falar para mim que eu engordei. Porque os caras só sabem olhar para a gente e falar: pô. Ninguém se incomoda com você enquanto você é mais um no meio da multidão. Mas a hora que você começa a caminhar com visão de reino, com posições de reino, você pode se preparar, que algumas coisas poderão vir sobre a sua vida. Rejeição é a primeira delas, falar mal de você é a segunda. Mas você respira o reino, vai para cima. Nossas atitudes impulsionam outros a agirem. Talvez a sua falta de atitude agora seja um dos motivos que o outro que está do seu lado, atrás de você, ou quem você nem pensa, porque geralmente a gente aposta no cavalo errado. Deixa eu te explicar essa expressão. A gente olha só para aqueles que a gente acha que vai. De repente tem um Neemias na sua vida, todos esses anos, e você não conseguiu enxergar. Mas é hoje, mas é agora. Tome uma atitude, porque a tua atitude vai impulsionar outros a tomarem atitude de crescimento. Quando começamos a agir, atraímos pessoas. Tem dinheiro? Não dá, não tem. Comece a agir. Quando você começa a agir, você começa a atrair. Quando agimos, recursos começam a surgir. E quando agimos, é que as oportunidades surgem de onde Deus quer enviar. Todos os dias precisamos fazer a nossa parte, gostemos ou não. Cozinhar feijão, temperar feijão, é gostoso, não é, querido? Feijãozinho fresco, arrozinho fresco, quem gosta diz amém. Amém! Mas tem que fazer, não tem que fazer? Tem que fazer. Pois é, goste ou não goste, você precisa agir. Favor do reino ou contra o reino? Contra o reino não precisa fazer muito não, é só encostar. É só vir aqui e pegar o pão e o suco no dia da ceia. Pronto, já está garantido o seu cartão aqui na terra, não no céu. Precisamos fazer o que tem que ser feito. Neemias estava fazendo o que tinha que ser feito. Como, pastor? Ele estava triste, sim ou não? Sim ou não? Mas ele não tinha que levar vinho para o rei? Levou ou não levou? Nem sempre a gente está feliz para fazer as coisas, mas tem que fazer. A criança está com fome, se você não der uma madeira, quem vai dar? A casa precisa ser limpa, se você não fizer, quem vai fazer? Agora pelo reino, quem faz? Quando a gente não está no conformismo, a gente não cai nos distrair
das vitrines da vida, nem gasta tempo com conversa de Satanás. O único lugar que o diabo pode levar alguém que não age é para o inferno. O único lugar que o diabo pode levar alguém que não age é para o inferno. É só distrair. Neemias não agiu por ele, agiu pelo reino de Israel. O sucesso de Neemias foi sequência da sua decisão pelo reino. Não se conclui a construção de uma obra só desejando. Necessário começar agora. Aí estava eu estudando, e aí eu me deparei com a declaração hebraica: nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Eu falei, eu não posso falar isso aqui em casa. Eu tenho que acertar umas coisas aqui em casa, porque se eu colocar isso, eu estou mentindo. Tem coisa quebrada aqui em casa, eu preciso consertar. Entenda, irmãos, que Neemias, ele foi um abençoador. Ele abriu mão da sua vida para socorrer os seus irmãos lá. Entenda o princípio do abençoador. Se quiser pode anotar. Recebedores sobrevivem, doadores prosperam. Por isso que a Bíblia diz que dar é melhor do que receber. Porque recebedores sobrevivem, doadores prosperam. É um princípio bíblico. Dar é melhor do que receber. Por que algumas pessoas têm mais, estão sempre ganhando? Porque elas são especialistas. Elas entenderam o princípio de que dar é melhor do que receber. Por isso que recebedores sobrevivem e doadores prosperam. Neemias doou a sua vida, doou o seu tempo, e Deus o prosperou. Recebedor vive para sobreviver, doador vive para manifestar a glória de Deus na sua vida. Ele abriu mão da sua vida. Neemias doou a sua vida em prol da reconstrução dos muros de Jerusalém, e Deus o prosperou. Quando nós ouvimos e obedecemos a voz do Senhor, bênçãos virão. Aonde o Senhor pode provar isso? Deuteronômio capítulo 28, verso de 1 a 14 diz: se vocês obedecerem tudo ao Senhor seu Deus, e cumprirem fielmente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecer ao Senhor seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Vamos ver se você está ligado. Suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoadas, suas crias, os seus gados, seus rebanhos serão abençoados, seus cestos de frutas e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que você for e pisar será abençoado. O Senhor derrotará os teus inimigos quando eles te atacarem. Eles virão contra vocês por uma direção, mas serão dispersados em direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo que fizerem, e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor seu Deus os abençoará na terra que Ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus e andar em seus caminhos, o Senhor os constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si, e a temerão. O Senhor lhes dará prosperidade na terra que Ele jurou a seus antepassados que daria a vocês. Os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas. No tempo certo o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro do céu, e abençoará todo o trabalho que você realizar. Vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado delas. Se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje lhes dou, e se esses mandamentos que hoje eu dou a vocês, vocês cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Nunca se desvie, por menos que seja de nenhum dos mandamentos que eu lhe dou hoje, e nunca siga os outros deuses. Princípio do abençoador. Recebedores sobrevivem, doadores prosperam. Neemias se entregou. Neemias sacrifica uma posição confortável no reino para enfrentar instantes desconfortáveis, dificuldades e perigos, mas Deus o recompensou. E eu termino. Até que o reino de Deus seja estabelecido, sempre haverá, quiser escreva,
necessidade de fé, necessidade de obediência e dependência diária do Senhor. Eu vou repetir: até que o reino de Deus seja estabelecido, sempre haverá necessidade de fé, necessidade de obediência e dependência diária do Senhor. Neemias entendeu que ele era dependente de Deus. Quem quiser eu mando depois. Ele entendeu que ele era dependente de Deus. O problema é que a gente acha que a gente é dependente de fulano, de beltrano, de ciclano. Isso é por isso que algumas coisas estão travadas. Nós não somos dependentes de homens. Algumas pessoas são, mas não é bíblico. Os cristãos são dependentes de Deus. Por isso nós o adoramos. Por isso nós o reverenciamos. Viva pelo reino. Diga para a pessoa que está ao seu lado: viva pelo reino. Pode ser mais forte? Pode ser mais forte? Diga mais forte, vamos dizer mais forte. Vamos fazer um barulho aí. Viva pelo reino. O ano está terminando, meus queridos. Eu sempre falo isso aqui. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Eu contei um testemunho aqui quarta-feira. Jesus está voltando. Não é tempo da gente ficar perdido com o que não leva a nada. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa fazer a vida acontecer, mas você precisa se comprometer com o reino de Deus. Quem não se compromete com o reino de Deus não está vivendo o reino. As pessoas querem bênçãos de Deus, do Rei Jesus, mas não se compromete com Ele. Para que a gente vai fazer um almoço para o bairro? Uma sarna para se coçar, né? Pois é, vamos viver essa vida então. Cada um monta lá a sua coisinha em casa, faz o seu bem bolado, faz suas festinhas. E aí a gente prega Jesus para as pessoas que estão aí fora e fala que Jesus ama elas. Nossa, que fantástico, mudou totalmente a vida delas. A gente fez tanta diferença para elas. O reino de Deus, aqui dentro, é uma parte. Mas o reino é lá fora. O reino é lá fora. O reino de Deus é dentro do carro. Quando está você e sua esposa e vai começar a discutir dentro do carro, presta atenção. Acabou de sair do culto, vai discutir dentro do carro? O reino de Deus se manifesta quando a gente sai do culto com outros pensamentos. É porque não sei o que, não sei o que. Não tem reino, irmão. Não tem reino não. O reino de Deus vai contra os meus interesses carnais, os meus. Kleber, Andriei, Flauzino. O reino de Deus vai contra os meus desejos. O reino vai. Eu não sou obrigado. Ele não me obrigou a segui-lo. Aliás, ele disse: quem quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. O reino de Deus é fazer velório por quem te desrespeitou a vida inteira. O reino de Deus é fazer visita por quem te chamou de cachorro, por quem te chamou de pastor de Araque. O reino de Deus é você ver a pessoa no chão, caída, e não lançar nenhuma palavra para ela de dizer: e aí, valeu a pena? Isso não é reino. O reino de Deus é: deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Vai sujar minha roupa, e daí a roupa se lava. Por que você está me ajudando? O cara quis me matar. Uma traição que fizeram no meu trabalho. E eu fui numa vigília. E sabe dessas irmãs que ninguém dá muita coisa? Ela veio para mim daquele jeito. Vejo 3 homens num carro escuro, os 3 são escuros, estão tramando contra a sua vida, mas assim manda dizer o Senhor: cortei o laço de morte, porque tenho plano contigo e sei quem tu és na face da terra. Deu umas marchadas assim, eu fiquei:
Aí a gente começa a ficar assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu fui visitar uma pessoa, fui conduzir uma pessoa a uma unidade prisional. Quando eu chego lá, eu encontro alguém e eu não sabia. Eu pedi que todo mundo saísse da sala, disse, eu falar com ele. Disse, e aí, cara? Ele falou, você viu aí, Clebão? Eu falei, cara, eu não estou aqui para te julgar não, irmão. Você vai comer um pedação aí de pão nervoso. Você escolheu errado, velho. Eu falei, mas e aí? Diz aí que eu posso fazer por você. Eu sei que você está com a sua mulher lá, tem seu filho. Como é que vai fazer agora? Eu falei, não sei. Eu fiz as coisas erradas e estão tentando ameaçar minha esposa, fazer isso, etc e tal. E ela, meu dinheiro da compra foi embora, etc, etc. Eu falei, tá tudo bem. Saí de lá, não falei nada para ninguém, peguei umas pessoas e não estou dando uma de santo, nem de puritano e nem de Jesus. Bati na porta da casa, a pessoa me viu. Ela disse, eu vim aqui, falei com o seu marido, tem compra? Faz favor. Abri o porta-mala do carro, toma aqui, como é que está a luz? Vai cortar, né? Tó. Precisar de alguma coisa, liga lá. Pode ser que eu não tenha, mas a gente vai fazer um corre para te ajudar. Passa-se uns 30 dias, eu preciso voltar na unidade. Quando eu volto lá, eu passei, o cara fez, ô Clebão. Eu falei, fala aí, eu já venho. Falou, cara, eu não estou dormindo. Eu falei, o que aconteceu? Faz 30 dias que eu não durmo. Você foi lá na minha casa levar compra? Você pagou a conta de luz? Eu falei, e daí, cara? Ele falou, cara, fulano e eu, a gente estava armado para te matar. Eu fui na porta para te matar. Nós estávamos num carro assim. Na hora o Espírito Santo falou, lá. Eu disse para ele, você acredita em Deus? Ele disse, acredito. Pois o que vocês intentaram numa vigília, Deus revelou para mim. Saia daqui, acerte sua vida, porque Deus tem um plano na sua vida. Não é fácil, irmãos. Eu não sou perfeito, estou muito longe. Só quis ilustrar esse testemunho para você. Viva o reino. Traga mais alguém para o reino. E Deus prosperará também a tua vida. Fique em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada. Viu? Eu desejo que você não falte domingo.